pessoal, tudo bom? Espero que vocês tenham gostado da aula de dente posterior, onde a gente inseriu um premolar usando uma técnica chamada WhatsApp. Ela foi apresentada para vocês. Agora a gente vai utilizar a mesma técnica fazendo um dente anterior, um central. Eu quero que vocês percebam assim que apesar de ser um dente muito diferente, um dente mais estético, um dente relacionado à fonética, a técnica, você vai ver muito dessa técnica do dente posterior no dente anterior. E é um dente que demanda mais cuidado, e eu espero que vocês observem atentamente aquilo que está sendo falado e curtam essa aula. Valeu? Então, primeiro o que eu faço? Eu substituo esse dente aqui, risco o bordo, então eu vou riscar o bordinho de preto. Eu vou trabalhar a altura e depois volume, mesma coisa. E com as linhas que eu sempre falo para vocês, ó, a gente vai riscar as linhas de orientação, de alinhamento, essas coisas todas, tá? Então, eu risquei o bordo, venho aqui e preencho o meu preparo com cera, tá? Então, vocês vão ver que a técnica ela se aproxima muito dos dentes posteriores. Copiou com cera, preenche todo o preparo, tá? Preenche todo o preparo. Então não é uma coisa que é demorada, é bem rapidinho a gente consegue fazer isso. E para vocês que estão acompanhando o dente posterior, fala assim, caramba, Cego, eu acho que o dente anterior é mais difícil. Outros falam, Cego, eu acho que o dente posterior é mais difícil. Olha, eu vou dizer que assim, que com técnica, qualquer dente você consegue fazer com as linhas de orientação. Mas na minha opinião, o dente que exige um pouquinho mais de atenção é realmente o dente anterior, tá? Depois com o tempo a gente vai entendendo isso, que o dente anterior ele exige mais. Mas que com as linhas de orientação a gente chega lá de uma forma bem tranquila. E é bom que a gente esteja sempre treinando morfologia, como eu mostrei para vocês aqui na cerâmica. Então eu gosto de treinar tanto na cerâmica quanto na cera, tá? Eu já tenho alguns vídeos no meu canal, você pode ver lá que eu estou sempre treinando morfologia, tentando copiar de dente natural de preferência, tá, pessoal? Então eu espero secar, vou abrir aqui um pouquinho a câmera, venho aqui e coloco aqui no alvéolo, tá? Essas marcações aqui são linhas médias do corredor bucal, por isso que o modelinho está mais riscado, mas não vai atrapalhar a gente no restante. Então, aqui já está riscado o alinhamento, ó, de vermelhinho, tá? Eu vou levantar essa altura já de olho em quem? Nesse alinhamento. O volume eu vou depois. Primeiro eu trabalho o quê? A altura. Então, eu já tenho o risco desse alinhamento aqui para poder me orientar em relação a onde esse comprimento vai. Então, eu já trabalhando a altura, observo o alinhamento. Então, a primeira coisa que eu faço antes de trabalhar a altura, eu risco o alinhamento, ó. Então o alinhamento está aqui, olha lá, e esse alinhamento do lateral está aqui. É importante o alinhamento do lateral também para ver como é que está se dando o central. Você percebe que no alinhamento dele, olha lá, ó, essa distal, ó, segue o fluxo desse aparelhinho aqui, ó. O nome disso aqui é estilete. Fugiu o nome estilete. Então você percebe que a distal dele, ó, sai para fora do lateral. Então essa distância daqui para cá se chama offset. Então eu não vou alinhar o meu central com o meu lateral. Geralmente as pessoas começam a mesial certo e depois tendem a curvar a parte distal dela. Não. Se essa parte daqui tem mais volume, ó, ela sai para fora em relação ao lateral. Olha aqui, ó. Se segue reto aqui, ó, ela sai para fora, ó. Então a minha também tem que seguir o mesmo desenho dessa. Por isso que é importante, antes de trabalhar a altura, riscar um alinhamento para eu poder seguir esse alinhamento. E aí então o que acontece? Eu já trabalho a altura observando o alinhamento. Então eu venho aqui, ó, cresço o dente na mesial. Essa aqui é uma história bem rápida, ó. Você vem aqui já crescendo a mesial. Pode diminuir um pouquinho a temperatura para uns 150 para a cera não ficar caindo. Cresce a mesial aqui. Pode deixar meio milímetro mais alto, que depois a gente vai dar um acabamento.
tá? Cresce a mesial. Cresceu a mesial, olha lá. Agora eu vou crescer a distal. Lembrando que a parte distal do meu dente, ó, tem mais volume do que... Ela é mais proeminente, ó, ela é mais volumosa, está mais vestibularizada do que a mesial do meu lateral. Então eu já venho aqui, ó, lá de cima da papila, fechando a papila, igual os dentes posteriores, ó. E aí já vou crescendo o dente aqui, ó. Vou levantando. Caso a cera esteja muito molinha, você pode diminuir a temperatura, tá? Então venho crescendo aqui o dente, ó. Tá? Pode fazer um contato proximal aqui, porque ajuda a levantar a cera, e fecha a papila aqui embaixo. Assim como eu estou fechando a papila aqui embaixo também, tá? Então já está quase na altura. Olha lá, ó, mais ou menos na mesma altura. Lembrando que essa parte distal dela aqui é curva, mas por enquanto eu não vou trabalhar não. Aí eu vou fechar aqui, porque eu estou trabalhando a altura. Vou ligar essa coluna, coluna mesial, coluna distal, e venho completando essa altura aqui do dente, ó. Completo aqui, e vou dar uma reforçada na palatina, porque quando eu for dar acabamento no vestibular, se a palatina estiver muito fininha, pode quebrar. Então, a primeira coisa que eu faço, eu trabalho a altura do dentinho aqui, ó, certo? Estou trabalhando a altura aqui do dente, ó. E antes mesmo de eu começar a dar acabamento, eu já vou reforçar a palatina. Vocês estão vendo que tem essa linha aqui da primeira curvatura? Ó, primeira, segunda, terceira, tá? Então eu vou trabalhar essa altura o mais próximo possível e vou riscar o alinhamento. Então eu já trabalho a altura. Agora, antes de colocar o primeiro volume, que eu vou trabalhar ele em terços. Terço incisal, terço cervical, depois terço médio. Então trabalho aqui em cima, vem para cervical, por último terço médio. Eu vou mostrar por que vai ser nessa sequência, tá? Então agora eu venho aqui, ó, e vou reforçar a palatina do dente, ó. Então eu reforço aqui a palatina do dente. Lembrando também, pessoal, ó, olha aqui para mim, tem que trabalhar com medidas, tá? Castroviejo, tá? Então eu venho aqui, ó, e trabalho essa parte da palatina aqui, tá? É importante que essa parte ela esteja reforçada, tá? Então agora o que eu vou fazer? Eu trabalhei a altura, já vou tentar deixar na altura certinha. O que eu percebo? Que essa parte é mais baixa e a parte distal dela do dente é mais alta, ó, mais baixo, mais alto, e aqui é curvo. Então eu já copio um pouco dessa morfologia, tá? Copio essa morfologia bem próxima, depois a gente pode refinar, mas eu já deixo mais ou menos o desenho. Só que agora a minha cera tá um pouco o quê? Tá um pouco vestibularizada. Então o que eu faço? Dessa linha para incisal, ó, dessa linha para incisal, eu vou colocar o mesmo, eu vou tentar colocar a quantidade de cera alinhando com essa aqui, ou seja, daqui para baixo ou daqui para cima, dependendo da posição que você esteja segurando o elemento. Então dessa linha, por exemplo, para cima, como vocês estão vendo, eu vou preencher de cera. Então dessa linha, ó, e vou deixar o meu enceramento um pouco mais volumoso do que esse, tá? Essa coluna mesial aqui, ó, eu deixo ela um pouquinho mais cera, ó, tá vendo? Pouca coisa. E o restante, ó, daqui para cima, eu vou também colocar aqui mais ou menos no mesmo alinhamento, ó, de desenho, tá? Então se ela tá fazendo uma curvinha aqui, ó, ela vem aqui, ó,
ela é um pouquinho alta, ó, baixa, depois sobe. Então eu vou fazer a mesma coisa aqui. Então, primeira coisa que eu estou fazendo, trabalho a altura, depois volume. Então eu venho aqui, agora eu vou colocar o volume aqui, mais ou menos na mesma direção, tá? Venho aqui, e lembrando, eu sempre coloco um pouquinho mais de cera para poder tirar o excesso, tá? Sempre coloco um pouquinho mais de cera para tirar o excesso, para eu ter aquela gordurinha, para poder dar o acabamento, seja em cera, cerâmica ou cerômero, tá? Cera, cerâmica ou cerômero. Ainda não vou usar espátula não. Agora eu vou preencher, ó, daqui para baixo ou daqui para cima, tá? Aqui, ó. Vou colocar um pouquinho mais de volume do que tem aqui para poder dar o acabamento. Beleza? Coloco cera aqui. Vocês vão ver que rapidinho a gente faz uma vestibular para copiar, que é a parte mais difícil, que seria mais complicada, né? Não vou dizer a palavra difícil não, para não bloquear mas seria a parte que de repente dá mais trabalho, assim, vamos assim dizer, né? Então eu vim ali, eu copiei, eu tenho que identificar que aqui tem que ter mais cera do que aqui. Vamos ver se tem? Olha lá, ó. Percebe que aqui tem mais cera do que aqui? Maravilha, é isso que eu queria. Eu queria que tivesse o quê? Um pouquinho de volume a mais para eu poder dar o acabamento. Então, vou criar uma espessura aqui na borda incisal. Ok? Ela pode ficar um pouquinho mais espessa do que do dente que eu estou copiando. Agora eu vou esperar esfriar. Vou fazer os riscos de ajuste. E a gente vai começar a trabalhar a morfologia. Lembra que essa parte distal do dente, ó, ela é mais proeminente se comparada a esse lateral. Mas a posição desse lateral está mais palatinizado do que esse. Esse aqui é mais vestibularizado do que esse. Então isso é importante, tá? Observar. E aí com um bisturi eu vou ajudar para poder fazer o meu volume. Sim, dessa vez eu vou trabalhar com bisturi e depois eu vou refinar com a espátula S. Ok? Então olha lá. Eu vou pegar aqui e vou riscar o alinhamento. Então eu tenho que seguir o alinhamento que eu risquei lá do dente do lado. Ó, eu tenho esse alinhamento aqui pretinho, ó, eu vou seguir esse alinhamento riscando com a canetinha preta. Então eu venho aqui, ó, e faço o mesmo alinhamento, olha lá. Fiz lá o mesmo alinhamento. Agora eu vou refinar a canetinha porque ela costuma ser um pouco mais grossa, para deixar fininha igual. Tiro um pouquinho aqui na vestibular, tiro um pouquinho para o palatino, para ficar fininho igual, mesmo alinhamento. Então, confirma comigo, eu tenho uma altura próxima e eu tenho um alinhamento. O que tiver dessa linha para vestibular é excesso, tudo bem? Então, aqui eu tenho uma inclinação, 2, 3. Então eu trabalhei com o volume da primeira inclinação, que é a incisal. Então o que eu faço? O que eu tiver dessa linha para fora, eu vou fazer o quê? Eu vou riscar, eu vou tirar. Então eu venho aqui, ó. Primeira coisa que eu faço, deixar essa mesial, só essa coluna, só essa parte da mesial da mesma altura do outro dente. Então eu encosto aqui, ó, um bisturi nas duas faces, ó, e deixo da mesma altura. E já trabalho essa mesialzinha aqui no alinhamento, ó. Essa parte mesial do dente, ó, eu já trabalho, deixando essa porção igual a essa. Olha lá, deixando igual. Olha lá, ó, tocou aqui nessa mesial e nessa ao mesmo tempo e já tá no alinhamento. Daqui para lá eu vou usar a espátula S, tá? Por que eu faço isso? Porque isso aqui pega nas duas faces. Já a espátula S ela não tem esse recurso de pegar nas duas faces. Então eu começo botando o mesmo volume aqui e aqui igual, com um instrumental reto, ó, só nessa parte mesial. Então aqui eu já tenho todo o volume que eu tenho que seguir. Daqui para lá eu trabalho com quem? Com a espátula S, buscando a mesma inclinação, olha lá. Tirando só o que está da linha que eu risquei para vestibular. Então
apoia aqui a espátula S, ó, e vem tirando o excesso. Vem aqui e tira o excesso. Olha lá, aquele degrauzinho que eu criei aqui, eu tirei exatamente da altura para distal, fazendo o que? Com o alinhamento, seguindo o alinhamento volume. Eu vou tirar aqui um pouquinho mais, ó, aqui em cima. Posso tirar o restante aqui com a espátula S. Um pouquinho mais. Olha lá. A primeira inclinação está pronta, ó, daqui para cá. Aí eu posso vir aqui conferir com bisturi, ó, porque essas duas proximais estão no mesmo volume, mas aqui, ó, quando você coloca o bisturi, você vai perceber que aqui ele perde volume um pouco. Aqui também perde volume. Por que eu sei que aqui perde volume? Porque quando eu encosto aqui, ó, eu percebo o bisturi tocando aqui e aqui ao mesmo tempo, mas aqui ele não toca, aqui ele não toca. E o que me permitiu tirar a mesma quantidade desse volume lá do outro lado? O risco do alinhamento. Então eu venho aqui, ó, continuo tirando até se alinhar com o volume aqui, ó, que eu risquei aqui em cima. Então aqui tem um pouquinho menos. Olha lá como é que ficou certinho. Olha aqui nessa posição. Tá vendo? E exatamente, ó, no mesmo risco aqui, ó. Então aqui eu sigo o risco, ó, daqui para cima, ó, eu tenho essa curvatura já copiada, certo? Aí eu vou descer essa coluna em volume, o mesmo volume que tem aqui, eu vou descer aqui. E o mesmo volume que tem aqui, eu vou descer aqui. Então olha lá o que eu vou fazer. Eu venho aqui e tento copiar o mesmo volume. Como é que eu vou saber que esse volume de cera tem aqui? Aí eu vou usar de novo quem? O bisturi. Ó, eu venho aqui. Aqui eu ponho um pouquinho mais de volume do que aqui, tá? Aqui no meu enceramento eu coloco um pouquinho mais de volume do que essa parte mesial do dente aqui. Para quê? Para poder dar o acabamento com o bisturi. Então, sempre é importante que tenha um pouquinho a mais. Ó. Olha lá que eu fiz, ó. Eu coloco um pouquinho a mais. Tá vendo? Eu coloco um pouquinho a mais para quando eu passar o bisturi, ele tira o excesso. Aí você não fica com falta de material. Você vai ter exatamente o volume do material igual do dente vizinho. E rapidinho vai se formando o dente, olha lá. Aqui também eu vou botar um volume próximo, ó. Desço agora essa coluna distal. Desço essa coluna distal. Vou deixar aqui, essa parte distal, ó, ela já me dá essa parte distal do dente saindo daqui, entrando na segunda inclinação, ela já me dá uma ideia do volume que eu tenho que seguir, ó. Saindo daqui para cá, eu tenho uma continuidade de volume. Então, saindo para cá, em vez de eu ter uma continuidade, eu vou botar um pouquinho a mais para ter material para eu poder dar acabamento. Então, um pouquinho a mais do que na distal, ó, eu vou botar um pouquinho a mais de volume do que aqui. Como eu fiz aqui, eu ponho mais volume, aqui também eu ponho mais volume. Terminando aqui, ó, na cervical, tá? Vem aqui, ó. Olha lá, vou botar um pouquinho mais, olha lá. Como é que tem um pouquinho mais. Aí eu faço essa coluna aqui agora. Aqui. Lembrando que eu já trabalhei a altura. Depois eu vou trabalhar detalhes da borda incisal. Mas a altura primeiro eu trabalhei. Então vem aqui e ó, preencho. Ele vai terminar lá na cervical. Certo? Aí antes de eu trabalhar esse volume, o que eu vou fazer? Eu vou limpar as proximais com a ponta S virada para cima. Sempre em cima da papila eu vou e puxo. Mesma coisa que eu fazia nos dentes posteriores. Então o que eu faço? Eu pego a ponta S, ponho em cima da papila e venho aqui e puxo. Ó. Ela vai limpar a cera que porventura estiver subindo aqui em cima do outro dente. Ó. E a cera também que estiver em cima da papila. Ó. Então eu venho aqui, ó, com a pontinha S, ó, e limpo. Tá? Não é um acabamento, é uma limpeza. Ó.
é uma limpeza só, ó. Eu venho aqui e limpo, ó. Limpou? Olha lá, só limpei, ó. O que tava subindo em cima do outro dente. Entenderam? Olha lá, ó. Só limpei. Ó, percebe que aqui ainda tem mais volume do que aqui. Tem mais volume do que aqui, olha lá. Não trabalhei isso. Eu só limpei a mesial. De igual forma, agora eu vou limpar na distal, ó. Tem cera subindo onde? Em cima do meu lateral e tem cera em cima da papila. Então pega a ponta S, encaixa em cima da papila e puxa, ó. É só para limpar. Limpou? Beleza. Olha lá como é que o dente começou já a ter uma forma, tá? Talvez aqui eu vou trabalhar um pouquinho de largura. Só um pouquinho. Vamos dar um pouquinho mais de largura. Tá? Só um pouco mais de largura, porque ele vai fazer contato ali na distal. Então realmente está faltando um pouquinho de largura. A gente já faz já esse ajuste aqui. Depois eu posso passar de novo a ponta S para tirar o excesso de cera que porventura estiver subindo ali em cima. Ó, vai ter que passar a ponta S. Tá? Eu peço que nem edite isso aqui não, sabe? Para poder realmente, ó. É bom deixar um pouquinho mais espesso, tá? Mas sem excesso de cera subindo na papila, igual tá aqui agora. Deixa um pouquinho de excesso e vou passar daqui a pouco a ponta S, ó. Vou esperar secar e vou passar de novo, tá? Olha lá como é que tá. Ó, tá vendo que tem um excesso subindo em cima do dente? Ó, e um pouquinho em cima da papila, eu vou tirar aquele excesso ali. Tá, mas olha como é que a primeira curvatura tá certinha. Dá pra ver lá como é que tá certinha? Tá, isso é importante, ó. Primeira curvatura. Então, beleza, eu venho aqui, ó, com a ponta S virada pra cima, ó. Agora sim, vou tirar aqui o excesso, ó. Sem tirar o contato, é só para tirar o excesso, tá? Não é a largura final, não tem acabamento aqui não, tá? No caso, eu só estou tirando o excesso de cera que está subindo ali em cima do lateral. Só isso. Pronto, ó. Olha lá agora, ó. Só tirei o excesso de cera que estava subindo ali em cima. Se ficar falhadinho, você vem aqui e passa um gotejador quente, que a cera volta para o lugar. Beleza. Então agora eu tenho aqui a altura, o primeiro volume, que é a primeira inclinação, que primeiramente, voltando aqui, ó, eu trabalhei, peguei o bisturi, trabalhei essa porção com um pedacinho dessa, tirei. Depois, do restante do dente daqui para cá, eu segui o alinhamento usando quem? A espátula S. Tum, 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 tum. Que aí, esse volume entrou em consonância com esse. Ficou no mesmo volume, então a espátula S agora me deu a primeira curvatura. Ok? Depois disso, eu peguei a ponta S, limpei a mesial, limpei a distal. Certo? Agora eu vou trabalhar esse volume daqui para a cervical. Então, na mesma linha, ó, na mesma linha, eu venho aqui e risco, ó, na mesma linha, aqui mais ou menos, eu vou colocar esse volume da cervical. Só que agora eu tenho que trabalhar quem? Esse volume mesial e esse volume distal, antes de eu entrar na cervical. Ou, de novo, eu venho aqui, ó, pego o bisturi, apoio em cima desse dente, como ele é reto, ó, ele vai tirar exatamente o excesso do outro lado. Olha lá, ó. Olha lá como é que ele faz, ó. Até a cervical, vem puxando. Olha lá como é que alinhou já. Ele é curvo, né? Olha lá. Já alinhou. Então agora eu tenho esse volume igual a esse. Certo? Dá pra ver lá? Ó. Tem um pouquinho a mais. Só tirar o excesso. E aí eu tô copiando o mesmo volume. Olha lá. Que beleza. Tá?
Depois a gente dá um acabamento nessas frechinhas que pega e a gente coloca uma cera. Aí agora eu apoio aqui, ó, a espátula, o bisturi, mantenho esse volume e tiro o excesso da onde? Da distal. Agora esse volume tem que seguir esse aqui, ó. Então, ó, eu venho aqui, ó, e tiro, ó, até ele, ó, esse volume tem que dar continuidade ao volume aqui de cima, ó. Olha lá como é que ficou, curvo, ó. Eu ainda percebo um excesso, ó. Tem um pouquinho de excesso ainda, eu venho aqui e tiro, ó. Dá pra ver o excesso, ó. Ah, agora tá certo, agora tá na curvatura perfeita, ó. E dá a sequência daquilo que já foi feito na borda do sisal. Olha lá que eu tenho as duas colunas com volume igual esse aqui, porém o dente não tem forma ainda. Agora sim, eu vou pegar e vou preencher daqui para cervical. Venho aqui e trabalho daqui para cá. Agora eu vou trabalhar daqui para cervical. Coloco cera lá. Tá certo? Coloquei minha cera lá, ó. E de novo, eu gosto de colocar volume a mais do que aqui. Para quê? Para ter o excesso, para eu poder conseguir trabalhar sem falta de material. Então é sempre importante ter um pouquinho a mais, ó. Então na mesma linha aqui, ó, nessa mesma linha eu vou jogar daqui para baixo e vou trabalhar agora esse volume cervical. Então tá vendo como é que esse volume aqui, ó, ele dá continuidade lá em cima, ó, ele dá continuidade, ó. Então esse volume deu continuidade ao volume que estava aqui em inclinação. Esse mesmo volume deu continuidade a esse e a essa parede mesial em continuação, olha lá, em fluxo, ó. Tá vendo? Agora eu venho aqui, coloco cera aqui, eu vou botar de propósito um pouco a mais do que essa cervical, certo? Um pouquinho a mais. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, vou tirar o dente do lugar e vou acrescentar lá na vestibular por cervical, igual quando a gente está fazendo com os dentes posteriores. Lembra que a gente vai lá, tira o dente posterior, acrescenta e depois tira com a espátula S e passa a espátula S. Olha lá como é que fica falhado aqui, ó. Mesma coisa que eu faço nos dentes posteriores. Então eu venho aqui com a cera e acrescento aqui, ó. E acrescento aqui, ó. Pode acrescentar aqui, inclusive na mesial onde tiver falhado. E com a cera ainda aquecida, o que eu faço? Com a cera ainda aquecida, ó, eu venho aqui e volto com ela pro alvéolo. Ó, com a cera aquecida, eu venho aqui e volto com ela pro alvéolo. Ela estando aquecida, ó, ela vai tirar o excesso. Agora sim, eu vou trabalhar esse volume igual a esse. Então, novamente, eu posso pegar um pouquinho dessa espátula que é reta aqui, ó, pegando aqui, ó, nessa porção, daqui para baixo, eu posso tirar aqui, ó, um pouquinho com a espátula, com o bisturi, ó, seguindo o mesmo volume, olha lá, ó, vou tirando, usando aqui o meu bisturi, ó, ele vai tirar o excesso, vai me dar uma coisa muito próxima, olha lá, sempre pegando aqui, ó, daqui lá pro outro lado, ó, aqui, olha lá como é que ficou, beleza? Segue agora e o acabamento final. Acabamento final, eu venho aqui, tiro o dente do lugar e finalizo com a espátula S, olha lá. Venho aqui e finalizo com a espátula S, ó. Tudo que tiver depois do bordo, eu vou tirar. Tudo que tiver depois do bordo,
eu vou tirar, olha lá. Tiro o excesso aqui na mesial e um pouquinho do excesso da distal também. Só tô tirando excesso, tá, galera? Olha lá. Agora eu vou confirmar se esse volume que tá aqui precisa de mais acabamento. Ó, vou confirmar se precisa de mais acabamento, ó. Beleza? Ok? Coloco aqui, ó. Vou pegar aqui e vou colocar aqui. Olha lá. O volume tá próximo, ó. Tá vendo? O volume tá próximo. Então esse final eu dou acabamento com a espátula S. Certo? Vou abrir aqui um pouquinho mais, tem um excesso aqui, ó. Agora, se você for ver aqui, por exemplo, a espátula S, ela toca aqui, aqui e aqui ao mesmo tempo, ó. Olha lá como é que ela dá continuidade a essa curvatura. Ou seja, se esse volume tá legal e esse volume tá legal, a quantidade de cera que eu vou colocar aqui, ela tem que ser tocar na espátula S, na cervical, terço médio e incisal ao mesmo tempo. Então eu coloco um pouco de volume, não tiro nada que está aqui, não tiro nada que está aqui, só vou tirar o que tiver no meio com excesso. E aí eu vou ter copiado as 3 curvaturas, olha lá. Então a primeira coisa que eu copio são as 3 curvaturas. Venho aqui, coloco um pouco a mais, ó, esse dente está mais largo, que eu estou fazendo, porque a primeira coisa que eu faço, agora eu já vou fazendo algumas pequenas correções que ficam marcadas ali. A primeira coisa que eu faço é trabalhar as 3 curvaturas. Ó, aqui já está pronto, aqui já está pronto. Então a espátula S não vai tirar nada daqui e nada daqui, só do meio. Ó, só daqui do meio. Essa coluna já está pronta e essa coluna também já está pronta. Só vai tirar no meio. Então ela vai tocar nos três ângulos ao mesmo tempo, ó. Os 3 ângulos ao mesmo tempo. Certo? Vou esperar secar. E aí a espátula S vai se encarregar de dar a curvatura da área plana, que é aqui, ó. Então ela vai tirar todo esse excesso, tocando cervical e terço incisal. Porque aqui já está pronto e aqui já está pronto. Então, olha lá como é que vai ficar. Ó, tá secou? Já secou? Já? Então vem aqui, ó, e só tiro o meio. Olha lá. Só tiro o meio. Então ela já está tocando aqui e está tocando aqui ao mesmo tempo, ó. Significa dizer que esse volume já foi para o lugar. Agora é só pequenos acabamentos aqui, ó. Tá? Vou tirar alguma marca de cera, mas ó, já está no lugar certinho, tá? Agora a gente vai trabalhar essa área de curvatura, que são as linhas de transição de sombra e luz. Mas ó, se tratando de volume, olha lá, cervical, terço médio, terço incisal, olha lá os volumes no lugar, tá? Então eu trabalhei aqui, eu tenho as 3 inclinações, ok? Aqui ficam umas falhinhas, eu venho aqui e acrescento umas falhinhas de cera, só vou acrescentar e passar a espátula S de novo. Aqui eu tenho 3 inclinações e altura, ou seja, o volume já foi para o lugar. Tá bom? Olha lá. Esperar secar e o volume vai para o lugar. E agora com castroviejo eu vou trabalhar tirando as medidas, né? Mesiodistal do dente, beleza? Então agora o que nós vamos fazer? A cera secou, eu venho aqui, ó, vou tirar a marquinha ali dando polimento, ó. Venho aqui dando polimento, com a própria espátula S, tá vendo? Com a própria espátula S eu vou dando polimento ali e passo a escovinha aqui, ó. Tá? Olha lá como é que ficou.
Beleza? Agora eu tenho aqui, olha só como é que só através das inclinações eu tenho uma boa percepção de volume, ó. Olha lá. Percebe aqui, olha lá. O volume já está todo trabalhado em terços. Lembrando primeiro que eu trabalhei o terço incisal, junto com o alinhamento, trabalhando essa coluna mesial, tirando o excesso, sempre na mesial usando bisturi. Depois daqui para cá, no alinhamento eu passei a espátula S. Ó. Depois eu continuei colocando essa coluna aqui, próxima a essa, a coluna distal próxima a essa. Aí trabalhei, botei mais cera aqui, ó. E peguei o bisturi de novo, botei sempre com mais excesso, ó, e trabalhei usando essa parede para poder me guiar ali. E a parte final cervical, eu tirei o dente do lugar e trabalhei com a espátula S. Aí eu tinha essa curvatura no lugar, com o volume certo, e essa curvatura no volume certo. Aí ficou um buraco aqui no meio. Eu peguei e mostrei para vocês que a espátula S ela toca na incisal e na cervical ao mesmo tempo. Certo? Então o que eu faço? Coloco cera com mais volume aqui, ó. E se aqui o volume está certo, aqui o volume está certo, a espátula S tem que tocar essa parte que está pronta e essa parte que está pronta tirando assim, ó. Aí eu tenho agora 3 inclinações, tá vendo? E o que eu fiz na mesial foi limpar aqui e limpar aqui. Eu tenho um dente com 3 inclinações, com todo o volume certo, olha lá, o volume está todo certo, porém a minha cera parece que está mais larga do que o dente que eu estou copiando, obviamente está. Então eu só vou dar uma organizada aqui nessa cera, ó. Olha o que eu vou fazer. Eu venho aqui, dou uma escovada para a cera ficar um pouco mais organizada, ó. E parece que já ficou. Agora eu vou trabalhar linhas de transição de sombra e luz, que é essa linha azul que está riscada, tá vendo? Então a partir, da onde eu vou começar a medir isso? Sempre a partir do meio da papila. Então eu venho aqui, ó, por exemplo, ó, no meio da papila, certinho, nessa direção, ó, no meio da papila. Eu estou tocando na linha azul que eu risquei, ó, no meio da papila. Então, no meio da papila eu venho aqui e marco um pontinho do outro lado. Ou seja, esse pontinho que eu marquei aqui significa dizer o seguinte, que essa linha, esse pedaço de linha, agora eu transferi para cá, porque eu estou usando o meio da papila como referência. Agora eu vou no terço médio, em direção ao meio da papila, no terço médio eu vou pegar essa medida daqui até o meio e vou transferir lá para cá. Com quem? Com Castroviejo, ó. Daqui até o meio, ó, daqui até o meio. Então eu uso o meio, ó, e venho aqui e marco, ó, outro pontinho lá, ó. Tá vendo? Então eu vou transferindo em terços, tá vendo? Agora, ó, no meio da papila, bem fechadinho, ó, lá em cima, vem aqui também bem fechadinho, ó. Transfiro em terços, ó. Ó, bem fechadinho. Agora eu vou riscar. Eu vou fazer, ó. Eu vou riscar aqui, ó. Esses 3 terços ali. Esses 3 pontinhos foram transferidos, ó. Então eu venho aqui, ó, risco, risco e risco lá embaixo. E deixo ela fininho quanto possível, tá vendo? Para poder ter a mesma espessura do risco fininho azul, tá? Pode também ser com a canetinha com a ponta mais fininha que ajuda, tá? Então vou deixar fininho aqui, ó, seguindo exatamente em cima dos pontinhos que eu risquei, ó. Vai ficar exatamente em cima, olha lá, ó. Tá vendo? O que eu consegui transferir ali? A mesma curvatura, ó, que está de um lado, eu transferi para o outro. Com Castroviejo a partir da ponta da papila. Agora eu vou fazer a medida, ó, daqui para cá, na mesma direção eu faço a medida daqui para cá. No meio daqui para cá, na mesma direção eu faço daqui para cá. Vou marcando os pontinhos. E daqui para cá, na mesma direção eu faço daqui para cá. E vou achar os 3 pontinhos e vou riscar. Com isso, olhando aqui para mim, ó, com isso
eu transfiro, eu espelho para o outro lado as linhas de transição de sombra e luz. E eu começo sempre com o castroviejo a partir do meio da papila, tá? Agora eu venho aqui, ó, venho aqui e meço, ó, daqui para cá, ó. Então se a linha tá pretinha lá do outro lado, ó, eu venho aqui, ó, apoio ela nessa linha que tá pronta e jogo pro lado de cá, ó. Olha lá. Aqui eu tenho um ponto, ó. Olha lá. Agora eu vou lá no terço médio, ó. Já começa a abrir um pouco mais, ó. No terço médio, olha lá. Aqui, ó. No terço médio, ó. Tá ali, ó. Na mesma direção, ó. Tem que ser na mesma direção da bolinha, ó. A bolinha tá aqui marcada, ó. Tem que abrir um pouco mais. Tem que ser sempre na mesma direção das bolinhas que a gente marcou. Aqui, ó. Um pouco mais. Ó. Daqui pra cá. Olha lá. E agora eu vou abrir aqui em cima. Um pouquinho mais aqui em cima. Na mesma direção da bolinha que eu marquei, ó. Daqui pra cá. A bolinha tá ali. Eu venho aqui e marco, ó. Agora eu venho aqui e risco. Pronto, acabei de espelhar os 3 pontos, ó. E aqui curva para dentro. Agora eu tenho que deixar ela fininha tão quanto a outra está, tá? Aqui ela vai um pouquinho para fora, ó. Eu abro aqui e aqui ela vai um pouquinho para dentro, eu curvo ali, ó. E aqui ela vai estrangular, ó. Só tô deixando ela no mesmo ponto, olha lá, ó. Tá? Um desenho igual, ó. E aqui ela desce. Então a gente percebe que, ó, no terço cervical, daqui para fora tem muito excesso, ó, que é onde vai acontecer o que? Esse estrangulamento. Agora, será que essas duas linhas estão passando exatamente aqui nessas linhas que foram marcadas? Então eu tenho uma forma de fazer essa correção, para saber se elas estão passando exatamente do mesmo lado. Eu vou acender aqui de novo para vocês verem. E aí como é que eu sei se essas linhas foram copiadas iguais, ó? Eu risco aqui, risco lá, acendo, aí eu venho aqui, ó, tiro o dente do lugar, eu venho aqui, ó, tiro o dente do lugar e vejo se as linhas se coincidem, olha lá, porque senão eu vou ter que fazer o ajuste. Tá vendo como é que elas estão passando exatamente no mesmo lugar? Ela só vai precisar estrangular um pouquinho mais na cervical, é onde eu vou acertar, mas a parte de terço incisal e terço cervical tá certa. Só terço médio que precisa de um pouquinho mais de estrangulamento. Que no caso seria aqui, ó. Aqui eu jogar um pouquinho para dentro. E ajusto ela. Ajusto ela aqui, ó. Vem aqui e risco direitinho. Olha lá agora. Fiz o ajuste. Tá lá. Tá vendo como é que ela se coincide? Ou seja, tudo que estiver daqui para fora, eu começo a tirar, começo a trabalhar. Então agora o que eu faço? Com o dente na mão, eu venho com a espátula S, ó. Daqui para fora eu sei que eu posso curvar. Então, ó, daqui para fora eu vou trabalhando, ó. Olha lá. E vejo se é o suficiente ou preciso trabalhar mais, ó. Olha lá, mesial. Tcharam! Tá vendo como é que copia? Agora dessa linha, ó, da transição daqui para fora, ó, daqui para fora eu vou tirar o excesso, igual tá lá no outro. Tá vendo? Aqui eu vou abrir só um pouquinho mais, ó. Só um pouquinho mais aqui, ó, por dentro. Olha lá como é que vai ficar. A linha mostra que vai dar certo. Mas por que isso dá certo? Porque primeiro eu trabalhei com medidas, com castroviejo. Depois, olhando aqui para mim, para o meu rosto, ó, depois eu peguei dente de ponta a ponta e conferi se as linhas se coincidiam. Aí eu vi que precisava de ajuste, né, nas linhas que eu copiei. Aí fui lá, ajustei na cervical, um pouquinho na incisal, ajustei as linhas. Agora comparando, eu tenho certeza que a linha está passando no lugar certo. E ela vai me mostrar exatamente onde eu preciso tirar o excesso. Com isso, agora, eu venho aqui e tiro o excesso. Beleza? Então, eu vou tirar agora na parte
externa do dente, usando a espátula S sem perder quem? Sem perder o contato distal. Então eu venho aqui agora e ó, venho aqui e tiro o excesso, ó. Aqui eu não vou mexer, é só aqui na frente, ó. Porque aqui está o contato, então eu vou mexer aqui na frente, aqui em cima, ó. Sem tirar o contato. Olha lá o que eu estou fazendo, ó. Tá vendo? Não vou tirar o contato, ó. É aqui mesmo. Olha lá. Tá bom? Aqui eu não mexo. Aqui no caso, ó, aqui eu não mexo. Aqui está o meu contato. Mas aqui em cima eu posso mexer. Aqui não é curvo? O outro dente? Ó, aqui é curvo. Ó, então eu venho aqui e tiro, ó. Sem perder o contato. Aqui eu jogo um pouquinho para dentro, ó, e eu ponho no modelo e vejo se precisa tirar mais. Será que precisa tirar mais? Vamos conferir, eu e você. Olha lá. Já não está no lugar? Então agora eu tenho volume com o quê? Com as linhas de transição de sombra e luz. Agora eu apago essa linha, ok? Eu apago essas linhas para poder, vocês vão ver que está na mesma largura o dente. Aí o que fica faltando agora? Só a cervical, a inclinação cervical. Qual que seria a inclinação cervical? Essa aqui, ó. Eu vou riscar de vermelho só para dar uma diferença. Aqui, ó, tá vendo onde ela está passando aqui? Então eu venho aqui, ó, passo essa linha para cá, ó, na mesma direção, que agora eu vou dar o fino da cervical. Então, se essa linha está aqui, eu vou transferir ela para cá agora, ó, igualzinho, ó. Então dali para baixo, ó, eu posso tirar um pouquinho mais. Agora é o refino da cervical, tá vendo? Tá vendo que a zona de brilho, ela tá mais baixa, ó, do meu? Ela tá baixa. Ou seja, ela tinha que estar aqui em cima, significa que daqui para baixo eu posso tirar mais. Esse é a parte final da cervical. Aí eu venho ali e tiro aquele dessa linha para baixo, só um pouquinho mais. Agora eu tenho a largura copiada, entendeu, Sidney? Eu tenho a largura e eu vou falar o volume certinho, tá vendo, Sidney? Sidney é o meu ponto eletrônico que tá aqui do lado. Então tá tudo copiado agora, olha lá, ó. Só faltando a cervical. Então eu venho aqui, tiro o dente do lugar e dou o refino aqui da cervical, assim, ó. Daqui para baixo eu venho aqui, ó, que o brilho que estava abaixo vai ficar exatamente na direção da linha que eu fiz. Agora sim, tá perfeitinho. Vamos colocar lá para ver se precisa tirar mais. Olha lá como é que ficou. Certinho agora. Beleza? Aqui eu vou tirar um pouquinho aqui do lado. Então eu tenho o dente, ó, mesmo volume, com as 3 inclinações, altura e largura. Fechou? Agora o que nós vamos fazer? Eu vou apagar essas linhas de transição, de sombra e luz, e agora eu vou texturizar o dente, beleza? Mas antes de eu texturizar o dente, eu deixo o dente já na forma, com volume e todo o esboço perfeitinho, faço a lingual, ou palatina no caso, e depois eu vou fazer o lateral. O que eu faço? Eu faço a textura por último. Então aqui o esboço, o volume, as 3 curvaturas já está pronta. Já está copiado, entendeu? Lembra que primeiro, o que eu fiz? Eu estou olhando para cá porque tem uma tela maior do lado de cá. Lembra que primeiro eu trabalhei a altura e trabalhei volume, extraindo quem? Do lado de cá. As 3 inclinações. Depois eu trabalhei largura. E medi com quem? Ó. Castroviejo. Tá vendo? Isso me dá muita... O castroviejo, ele me dá muita precisão. Mesmo assim, mesmo castroviejo, eu botei o dente de ponta a ponta. Para quê? Para que
eu verificasse se as linhas estão certas. E o que eu verifiquei? Precisava de ajuste. Faço um ajuste fino, redesenhando, e aí desgasto da linha para fora. Aí olha aí o resultado que a gente tem. É bem preciso, tá vendo? Então assim, dá para fazer. Eu ensinei isso em quase 1 hora, 58 minutos mais ou menos. Agora eu passo para a palatina e por último a gente vai finalizar com uma textura, depois de fazer todos os volumes. E esse dente está exatamente em cima dentro daquelas linhas que eu falei, aquelas duas linhas paralelas. Aí eu tenho um dente triangular. Então agora o que eu vou fazer? Vou fazer a palatina. Então eu percebo que o dente ele tem uma concavidade aqui, ó. Ele tem uma concavidade, eu já tinha colocado cera. Eu vou deixar essa parte do dente lisa aqui atrás, já buscando essa concavidade. Então a linha está aqui, a gente percebe que a incisal ela tem uma espessura. Olha lá, aqui e aqui, ó. Eu vou manter essa espessura para o lado de cá, trabalhando com essa parte do fundo da espátula S, ó. Do fundo da espátula S. Então eu venho aqui, ó, faço essa parte côncava, deixando aqui liso, e tento manter essa espessura com a inclinação de 45, ó. Faço uma inclinação aqui, sem tirar nada da vestibular, ó. Só estou trabalhando na parte externa do dente, na parte palatina, e tentar manter aqui tanto a inclinação quanto que a espessura. Então, ó, aqui é mais o fino, ó. Então, vem aqui com a parte de parte contrária aqui da espátula S, e tiro mantendo a espessura, ó. Tira mantendo a espessura. Agora aqui eu já posso usar esse lado. Aqui eu tenho uma parte lisa, pronta para receber o desenho da palatina. Então, tá aqui o que eu preciso ter, ó. Eu preciso ter essa parte côncava, vou fazer essa parte um pouco mais côncava aqui. Manter a espessura. E agora a gente vai trabalhar, ó. A gente vai trabalhar as cristas marginais, tá? Eu vou mostrar para vocês como são as cristas marginais. Vou fazer um desenho aqui. Por exemplo, onde eu olho o dente da palatina, e vai ser quase tudo igual. Quando eu olho qualquer dente, tá? Qualquer dente, seja triangular, quadrado, oval, retangular, enfim. Aqui você está olhando o dente por palatina. Então aqui você vai ter um cíngulo, aqui a linha incisal palatina, aqui uma concavidade, que é essa aqui, ó, essa parte côncava. E esse cíngulo, essa parte mais alta aqui, ó. Então eu vou ter uma crista marginal mesial mais estreita e mais alongada, e uma crista marginal distal mais espessa e mais curta. E aqui eu costumo ter dois lobos, duas pontinhas aqui, dois volumezinhos, tá? Que eles servem para dissipar a força quando a arcada inferior toca na superior. Ela toca aqui nesses lóbulos e ela serve para dissipar a força ao longo do dente, até a raiz. Ela é como se fosse um tipo de um quebra-mola, sabe? Ela dissipa a força. Isso está escrito no livro do Pascal Magnier, ele que fez esse estudo. Ele queria saber por que tinha aqueles dois lóbulozinhos ali. Ele botou um eletrodo e viu que esses dois lóbulos, aquelas duas pontinhas que tem, ela serve para dissipar força. São esses dois lóbulos que geralmente a gente tem, um aqui e outro aqui. Ele serve para tipo dois chifrinhos. Ela serve para dissipar a força quando a ponta da incisal toca lá. Então, crista marginal mesial mais estreita e mais alongada, ela vai lá em cima. E a distal ela é mais espessa e mais curta. Tá bom? Ela é mais espessa e mais curta. Então, e aqui é côncavo. Então, o que eu vou fazer? Cíngulo, cristas marginais, dois lóbulos, essa parte côncava aqui.
Isso vai servir para todos os dentes, tá? Qualquer dente vai servir para todos os dentes anterior, beleza? Os centrais, tá? Então eu venho aqui, ó, põe uma bolinha e rotaciono para espalhar. Isso aqui é o meu símbolo. Lembrando que depois que eu esculpir todos os dentes anteriores, aí eu vou fazer as caracterizações, tá? Que seria o sulco de desenvolvimento. Então aqui eu tenho o símbolo, crista marginal mesial mais estreito e mais alongado. Vou baixar aqui um pouquinho a temperatura. Crista marginal mesial mais estreito e mais alongado. Essa aqui ela é mais estreita, aí ela vem até aqui em cima. Tá? Ela vem até aqui em cima. Essa é mais estreita e mais alongada. Vem até aqui em cima. Olha lá. Até aqui em cima. É na incisal, né? Aqui vou precisar de um pouquinho de espessura. Faltou espessura, vou ajustar aqui a espessura. Tá? Um pouquinho mais. Depois eu trabalho a inclinação de novo. Sem mexer na vestibular, tá, pessoal? Então essa crista marginal mesial ela é mais estreita e mais alongada, olha lá. O símbolo tá aqui. E a distal, ela é mais espessa e mais curta. Então ela pode ser mais espessa e mais curta. Um pouquinho mais espessa. Toca aqui no lateral, tá? Ela vai ser mais espessa e vai terminar antes. Ela não vem até aqui em cima, tá? Então ela vai ser um pouco mais espessa do que a mesial. Em largura, não em volume, em largura. Tá? Em altura também, ela às vezes era um pouquinho mais volumosa também, tá, pessoal? Mas dá uma variação muito grande. Então tá vendo que eu tô fazendo ela mais espessa, ó? Tá mais espessa do que a mesial, olha lá. Tá vendo? Um pouquinho mais espessa. Põe aqui espessura nela. Tá? Põe um pouquinho mais de espessura, olha lá. Tá mais espessa e tá mais curta, não vem até aí na borda incisal. E aí eu vou, com duas bolinhas, vou fazer os dois lóbulos. Para que é isso? Para que ele serve, Selga? Para dissipar a força. Segundo você, Selga? Não, segundo o estudo de Pascal Mayet, tá? No livro dele, Cerâmicas Odontológicas. Esse eu acho que não é Cerâmicas Odontológicas, não. Eu vou pegar ali o livro para mostrar para vocês. Mas todo esse estudo tá lá. Para que serve os dois lobos, tá bom? Isso aqui não é coisa da minha cabeça, não. Então eu venho aqui, põe uma bolinha. Olha lá, põe uma bolinha ali, ó. De cera ou de cerâmica, quando você estiver fazendo cerâmica. Se tiver espaço, né? E aí você vem aqui e puxa, ó, um lóbulozinho ali, ó. Assim, para ficar mais natural, é bom deixar um lóbulozinho maior do que o outro. Tá? Olha lá como é que fica. Pode deixar o da mesial maior, o da distal maior, mais compridinho, tá vendo? Então aqui eu tenho um lóbulozinho. Agora eu vou botar outro do lado. Vem aqui, põe a bolinha. Uma bolinha pequena de preferência, né? E puxa. Puxa o outro lóbulozinho ali. Para que serve mesmo, Selga? Você está explicando aí. Serve para dissipar força quando o dente anterior e inferior, aqui ó, toca na palatina, ele serve para, ele bate ali e dissipa a força ao longo de todo o dente. É para isso que serve, tá? Então tá lá os dois lóbulos. Agora eu vou dar acabamento. Bom, esse é o esboço da palatina. Agora eu dou acabamento. Só que eu tenho que dar acabamento por fora, né? Então o que eu faço? Eu venho aqui, tiro o dente do lugar. Já mostrei para vocês, ó. Tiro o dente do lugar. E acrescento cera aqui, ó, nessa parte de cera que tá faltando, ó. Antes de eu dar acabamento aqui, tá? Então vem aqui e coloca cera. Ó, vem aqui e coloca cera onde está tudo falhado, né? Então você pode colocar cera, por exemplo, aqui na distal.
e na cervical, para não secar aqui, você vem aqui e coloca no modelo, ó, e aperta. Já saiu um excesso ali. Fez isso aqui na distal e na cervical, agora você vai fazer nesse outro lado da cervical e na mesial. Tá? Porque aí não corre risco de você colocar cera em tudo e algum canto ficar com a cera dura e dá problema na hora de colocar a cera ali no lugar. Então agora eu venho aqui nesse lado da cervical, coloco a cera. Deixa eu só aumentar a temperatura um pouquinho, tá? Ó, vem aqui, ó, coloca a cera desse lado e aqui também, ó. Coloca a cera aqui onde estava falhado, tá? Colocou cera aqui, aí com a cera ainda aquecida, você vem aqui e coloca no modelo. Olha lá como é que sai o excesso, ó. Beleza? Aí agora o que eu faço? Tiro o dente do lugar. A cera ainda está secando, eu venho e passo o espátula S em tudo, para dar acabamento em todo o perímetro dele. Tá? Aqui não tem problema essa tinta sair não, tá? Ela vai ter que sair mesmo, tá? Então agora eu venho aqui, encaixo a espátula S, ó. Mesma coisa que eu fiz nos dentes posteriores e fiz aqui no dente anterior, vou fazer nos dentes posteriores pela vestibular e na palatina eu faço no dente anterior. Então a ponta toca aqui na resina, né? E é lá que eu faço, ó. E tiro o excesso. Aonde ficar profundo, não adianta você ficar passando espátula. É bom você, de repente, passar um pouquinho, botar um pouquinho de cera e dar acabamento, igual aqui ficou. Se eu ficar dando acabamento, aqui vai ficar um lugar negativo. E aqui, ó, eu dou acabamento na mesial, você vai ver que a espátula, se ela se molda ali, sem tirar o quê? Sem tirar o ponto de contato. Eu passo uma... Aqui é onde está essa profundidade aqui, é um sulco mesial que às vezes a gente tem, é normal, então eu não vou tirar ele, tá? Então aqui eu vou dando acabamento com a espátula S e vou tirando o excesso, tá? Vou tirando o excesso até aqui na distal, e tem que ficar lisinho. Usa a espátula S para ficar lisinho, ó. E aí eu coloco no modelo para ver se porventura, enquanto eu estava tirando o excesso, perdeu o ponto de contato, para eu acrescentar o ponto de contato. Vamos ver se perdeu o ponto de contato? Olha lá. Ó, na mesial não perdeu e na distal, ó, não perdeu. Tá certinho o dente, tá vendo? Certinho, ó. Dente todo copiado. Agora eu vou trabalhar aqui, ó, essa angulação aqui de novo, ó, inclinação, mantendo quem, Selga? A espessura. Então trabalha a inclinação, vou tirar aqui um pouquinho por dentro. Essa parte côncava eu já tinha feito, ó. Então tá lá, mesma espessura de borda incisal, certo? Agora eu vou tirar o excesso dos volumes. Como é que eu faço isso? Ó, tá tudo muito alto, tá tudo muito aparente. Então, por exemplo, eu venho aqui nessa mesial e com esse movimento, ó, de vai e volta, que você já conhece, eu venho aqui, ó, e vou diminuindo a altura. Mas só assim, Selga, é movimento de vai e volta. Movimento de vai e volta, eu vou diminuindo a altura. O ideal é que fique da mesma altura do dente vizinho. E aí você coloca aqui. Inclusive você pode fazer isso aqui. Só que aí você não vai dar acabamento lá dentro, né? Então, ó, tá da mesma altura? Ó, a minha cera tá um pouquinho alta. Ó. Então vem aqui, ó, movimento de vai e volta. Lá na distal, tá na altura boa, tá? Praticamente eu coloquei já tudo certinho. Mas se eu quiser diminuir um pouquinho, faço a mesma coisa. Movimento de vai e volta. Mas ele porventura tá certinho, tá? Aí essas marcas
Essas marcas que ficaram com o movimento de vai e volta, o que você faz? Você pega o gotejador quente e passa em cima dela sem colocar nenhuma cera, ó. Só passa o gotejador quente, ó. Que aí a cera se organiza de novo, olha lá. A cera se organiza de novo. Então essas marquinhas que ficaram aqui na distal, eu só passo o gotejador quente ali, ó, sem colocar cera nenhuma. Que aí eu plastifico a cera, olha lá, ela fica no lugar. Depois eu dou uma escovadinha. Tá vendo ali? Tá? Aqui tá um amassadinho, ó. Vou dar um acabamento aqui. Espátula S. E os dois lóbulos, cego. Os dois lóbulos eu vou dividir eles. Eu pego a espátula S mesmo e faço assim entre eles, ó. Passo, passo e passo. Aí, ó, dividi. Tá vendo eles? Aí o que eu faço, ó? Empurra pra lá, ó, e puxa pra cá. Empurra pra lá e puxa pra cá. Empurra pra lá e puxa pra cá. Olha lá. Esse aqui já dei acabamento. Olha como é que ele tá individualizado, ó. Tá vendo? Agora eu vou fazer um da mesial. Ó. Aqui também, eu posso empurrar aqui, ó. E empurra pra lá, ó. E puxa pra cá. E empurra pra lá, puxa pra cá, pra lá e pra cá. Olha lá como é que ficou. Tá vendo? Tá? Aí termina de dar um acabamento aqui no lóbulo, tira essa cerinha que fica entre eles. E se você quiser que fique lisinho ali, um pouco mais lisinho, você pega a ponta do gotejador quentinho e passa em cima que ele vai ficar lisinho. Tá? Às vezes eu gosto dele com um pouco de movimento, então eu não passo, eu deixo só com o movimento da espátula mesmo, que ele fica bonitinho. Tá? E aí, aqui, ó, tá pronto a minha palatina. Tá? Posso fazer algumas concavidades aqui, ó, tipo, forçando para criar um movimento. Olha lá o que eu fiz, ó, um movimento, ó. Fazendo uma cavadinha ali, uma cavadinha aqui, ó. Posso fazer uma cavadinha aqui também em algum ponto, que ele fica com aquelas cavadinhas irregulares ali, tá vendo? Olha lá como é que foi irregular. Como é que eu fiz a cavadinha? Se eu venho aqui com a ponta da espátula S, ó, e dou uma cavadinha, ó. Aqui, outra aqui, vem aqui, ó, dá uma cavadinha aqui, ó. Pula, dá uma cavadinha mais embaixo, ó, que aí fica irregular. Fica bem legal. Aqui é polimento agora. E olha lá como é que fica interessante os movimentos, ó. Tá vendo aí, Cid? Uhum. E é isso aqui. Deu polimento. Tira qualquer marquinha de cera, qualquer excesso de cera no sentido de essas ceras que ficam soltas, ó. E aqui eu nem passei a pontinha quente, ó, para poder plastificar. Aqui tá pronta a palatina e tá pronto o seu dente. Vou tirar aqui essa marca de canetinha. Ó, tira a marca de canetinha, aqueles pontinhos vão ficar lá, ó. Olha lá os pontinhos que eu marquei. Aqueles pontinhos lá, porque estava marcado com um castroviejo que eu furei. Aí agora eu vou tirar eles, ó. Vem aqui, ó. Faço um buraquinho aqui, ó, porque a tinta da canetinha entra no buraquinho, ó. Aí eu tiro essa marca com um furinho e coloco a cera ali e dou acabamento, tá? Então agora eu venho aqui, ó, com a ponta coloco uma gotinha aqui em cima, coloco uma gotinha aqui, ó, e espero secar e passo a espátula S, ó. Sempre vai ficar as marquinhas ali, aí você dá uma cavadinha e tira. Espero secar, passa a espátula S e o seu dente está pronto, ó. Só faltando quem? A textura, só que a textura eu vou ensinar no final, tá? Então é importante primeiro você se concentrar no processo de volume, 3 inclinações, tá? As 3 inclinações primeiro, depois a largura de sombra e luz, tá? Olha lá, tirei, aqui está o esboço do meu dente, ó. Tirar as marquinhas que ficaram aqui fora. Aqui tá o esboço do meu dente certinho, com as linhas de transições já todas no lugar.
e a palatina pronta, ó. Olha lá como é que ficou. Olha lá. Aqui na borda incisal é mais baixo, ó. Deixo mais baixo. Aqui ela fica altinho e aqui curva. Tá vendo? Mais baixo aqui. Aqui mais alto, mantém mais alto. Depois daqui curva. Curva aqui também, ó. Então aqui eu tenho o esboço certinho do dente, ó. Só faltando quem agora? Só faltando a textura. Então eu tenho a anatomia do dente. Talvez aqui em cima, ó, nesse pontinho precisa um pouquinho de cera, tá vendo? Aqui, ó, só um gatinho de cera aqui, para ficar mais alto aqui, ó. Ó, já dá diferença, ó. Olha lá, vou dar acabamento, ó. Aí viu, Sidney, que dá diferença certinho? Então aqui eu tenho a parte que é importante do dente, que é volume com a linha altura, né? Altura, volume com 3 curvaturas e agora a largura. Olha lá como é que ficou certinho. Tá vendo como é que ficou? Fica certinho, ó. Vou colocar aqui a cera no lugar. Olha lá. Certinho. Lembrando que uma das técnicas que eu usei foi pegar estilete, tá fugindo o nome, que eu uso sempre na mesial, para deixar sempre a mesial mais igual a outra. Depois, daqui para lá, eu uso espátula S usando o alinhamento lá em cima como referência para tirar o volume. Eu expliquei isso bem direitinho isso atrás. Então agora olha lá como é que ficou. Olha lá as curvaturas, ó. Ó, tudo certinho, ó. Área de sombra e luz, largura, a palatina, ó. Olha lá como é que ficou. Tá certo? Tudo certinho, tá vendo? Só faltando agora a textura. Ficamos aqui no dente anterior, no central. Valeu! Então, pessoal, o que vocês acharam do dente do central? Não é tão simples, mas com referência a gente pode chegar lá. Vocês perceberam que eu faço o central sempre com castroviejo. Eu gosto de utilizar medidas, inclusive eu utilizo no meu dia a dia, quando eu vou fazer o enceramento diagnóstico, eu acho importante. Lembra também que eu falei nesse vídeo sobre os 3 planos de inclinação, depois a gente trabalha as áreas de contorno de sombra e luz. E uma coisa que é interessante, que quando a gente está fazendo um enceramento, ou quando a gente vai aprender o enceramento, que eu percebo que é difícil a pessoa riscar o dente. Então o que eu faço? Pelo menos nos cursos presenciais que eu dou, eu tenho passado alguns modelos, 2, 3 modelos para os meus alunos, e eu pego e eu ensino a eles riscar o dente, porque parece ser simples, mas às vezes as pessoas se perdem. Então uma das coisas que eu acho que é importante em dente anterior, mais do que você fazer, também é tão precioso quanto a gente saber riscar os dentes. Então, às vezes você tem um modelo de gesso aí, um modelo que está perdido, ou você vaza 2 vezes. Então, é interessante você lá ter um lápis de cor vermelho e azul, e você começar a aprender a riscar plano de inclinação, sombra e luz. Pega outro modelo, risca um central, risca um canino. Pega outro modelo, outro central, lateral, canino. Você vai ver diferente tipo de forma e os diversos tipos de morfologia. E obviamente, se a gente tem diferente tipo de morfologia, a anatomia vai se comportar de uma forma diferente. Sempre observando quem? O desenho da gengiva, que é uma coisa que eu tenho falado para vocês. Bem, pessoal, dito isso, algumas pessoas têm me perguntado, né, nesse curso que a gente tem dado, em box, às vezes me ligam aqui e perguntam pelo Instagram sobre se esse curso é só essas 4 aulas. Bom, a gente vai ter uma aula, agora uma outra aula de morfologia, que eu vou soltar para vocês ainda, mas sim, a gente tem uma proposta de um curso muito mais integrado, com mais informações, em torno de cada hora, cada dente, em torno de 2h30 a 3 horas, entendeu? Tem dente que a gente leva 3 horas para explicar um único dente, como fazer. Obviamente que no dia a dia isso é muito mais rápido, mas ali é tudo mais explicado. Então se você tem essa curiosidade de saber, será que você tem um curso
online, uma coisa mais completa? Temos sim. E é bom que você saiba que isso já está disponível para vocês. Uma coisa importante também é que no curso que vocês assistiram de Central, existe uma parte de textura que não foi dada, que é um complemento muito importante, porque senão a aula ficaria enorme. Ela já é grande. Então, no nosso curso, no curso completo, ele tem toda essa didática de como a gente faz sucos principais, né, como é que a gente faz a textura. Mas eu não quero falar disso agora de forma tão profunda. Amanhã, quando a gente for fazer o outro elemento, que eu vou propor para vocês, eu vou falar de uma forma mais detalhada o que esse curso oferece, qual é a proposta desse curso, entendeu? Com detalhes. Hoje eu quero que você fique aí com o seu Central, que foi preparado com muito carinho para vocês, e sabendo que tem muito mais informações, entendeu? Então, curte aí, boa aula, e amanhã a gente vai falar sobre o nosso próximo dente e botar em detalhes a perspectiva do nosso curso online. Valeu!